Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão dessa 10ª turma. Cumprimento os meus colegas magistrados, em especial o doutor Leonardo, que hoje, pela primeira vez, está atuando conosco nessa turma, em substituição ao doutor Paulo Maurício, que está em gozo de férias. Seja muito bem-vindo. E, mais uma vez, eu digo, é a primeira substituição no tribunal. Que puder contar conosco, eu acho que eu posso falar em nome das minhas colegas, podem contar, porque nós estamos aqui para um trabalho em equipe, um por todos e todos por um, como diriam os mosqueteiros de Dumas. Vamos lembrar cumprimentos. Pois não. Licença, desculpa. Lembrar que o doutor Leonardo está estreando no tribunal, porque ele já tem uma carreira de 21 anos de magistratura. Isso não é para qualquer um. Não é, não. Então, 21 uma magistratura anos de exitosa, responsável. Então, ele vai contribuir muito conosco, né, doutor? Com certeza. Bom, cumprimento os senhores advogados, estagiários aqui presentes, digna representante do Ministério Público, doutora Júnia, que nós temos o prazer de ter na nossa turma, senhores servidores, na pessoa do nosso secretário. Mas antes de passar a palavra ao nosso secretário para pregão dos processos do dia, eu submeto a aprovação da ata da sessão anterior. De acordo. Não havendo divergência, eu tenho uma como aprovada, e agora sim passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos do dia. Obrigado, bom dia. Iniciamos com pauta física, sustentação oral à distância, foro de Uberlândia. Bom dia, Uberlândia, doutora Larissa Nolasco. A senhora nos escuta bem, doutor? Bom dia. Vou passar o pregão do processo, sim. É o agravo de petição 935-2015, processo número 8 da pauta, da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e revisão da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Agravante Ivan Hernandes de Araújo. Agravados sindicatos empregados no comércio de Patos de Minas e região, Marcos Procrópio de Freitas e outros. Inscrito para sustentação oral, a doutora Larissa Nolasco, pelo agravante. Bom dia, doutora Larissa. Eu estou passando a palavra à relatora do processo, desembargadora Lucilde, para a leitura da conclusão do voto. Depois eu lhe retorno a palavra para a senhora fazer sua sustentação. Tudo bem. Lucilde. Bom, eu desejo bom dia, registro recebimento de memorial e na conclusão do meu voto eu conheço do agravo de petição e no mérito nego-lhe provimento. Custos pelo agravante, no importe de R$ 44,26. É o meu voto, senhora presidente. Doutora Larissa, a senhora tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, bom dia. Conforme se depreende da sentença proferida nos autos, os embargos de terceiros opostos pelo agravante foram julgados procedentes. Tais embargos de terceiro são provenientes de causa em que o ente sindical figura como substituto processual, o que, nos termos da legislação pátria, gera condenação em honorários advocatícios. Conforme jurisprudência consolidada sobre o tema, excelências, embargos de terceiro oriundos de causas em que há possibilidade de condenação em honorários também estão sujeitas à possibilidade de condenação em honorários advocatícios. Assim sendo, excelências, faz-se necessária a condenação dos agravados em honorários advocatícios. Além do mais, quando os empregados não possuírem condição suficiente financeira à propositura da ação, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, ele será assistido pelo sindicato de sua categoria. Isto seja quando do julgamento, em caso de procedência do pedido, a condenação ao pagamento de honorários assistenciais. Neste caso, excelências, o agravante opôs este embargo de terceiro, visando impedir a penhora do imóvel de sua propriedade em ação principal, qual seja uma medida cautelar incidental de arresto com pedido de liminar em face de Marcos Procópio de Freitas. Portanto, esses embargos de terceiros são provenientes de uma ação em que há substituição processual de sindicato, devendo sim haver a incidência de condenação em honorários advocatícios. Devemos salientar, excelências, que fixar honorários advocatícios deve-se considerar a complexidade do feito, como é esse caso, que demandou muito tempo
esforço das advogadas, haja vista inclusive a extensão dos autos, que envolve diversos apensos, foi extremamente complexo, excelências, sendo que a sua eventual perda provocaria um dano imensurável, devido ao valor gigantesco do objeto pleiteado. Seria um imóvel em que o senhor Ivan residia com a sua mãe e estava sendo, nesse momento, praticamente penhorado por uma causa que ele nem tinha conhecimento. Conforme exposto aqui, excelências, estes embargos terceiros são provenientes de uma ação em que há substituição processual pelo sindicato, devendo haver a incidência da condenação em honorários advocatícios. Desta forma, excelência, o agravante pugna pela reforma da decisão e consequente condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Muito obrigada a atenção de todos. Muito bem, desembargadora Lucilde, algo a acrescentar? Bom, a situação foi muito bem colocada da tribuna pela excelentíssima, ilustríssima advogada, e é isso mesmo, só que eu estou entendendo como juiz de primeiro grau que nos embargos de terceiro, honorários advocatícios não são devidos nos termos da súmula 219 do TST. Então, eu peço vênia e mantenho o meu voto, senhora presidente. Há divergência? Não. Então, se decide a unanimidade nos termos do voto da desembargadora relatora. Bom dia, doutora. Bom dia. Podemos passar para juiz de fora? Eu acho que quando eu fico com cara de isolado, eu fico igualzinho. Eu tenho fobia de cachorro, mas eu acho eles tão bonitinhos. Transtorno mental, né? Você sabia, né? Fobia. Fobia é transtorno mental leve. Eu trato. Mesmo assim. É. Conseguiu acessar a juiz de fora? Sim, pronto, ok. Bom dia, foro de juiz de fora. Doutora Maria Olívia, se encontra presente? Sim, bom dia. Bom dia, vamos iniciar pelo processo da senhora. É o 21 da pauta, RO 743-2014. A relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Taísa Maria Macena de Lima e a revisão da excelentíssima desembargadora doutora Rosiméria de Oliveira Pires. Recorrentes Isaac Dias de Oliveira e MRS Logística S.A. Recorridos os mesmos. A doutora Maria Olívia Ramos Bonfá está inscrito para sustentação oral pela reclamada recorrente. Bom dia, doutora. Eu vou fazer a leitura da conclusão do voto. Depois eu lhe retorno a palavra. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do provimento ao recurso da reclamada, a fim de acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da matéria e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos para a Justiça Comum Estadual, jurisdição de Congonhas, Minas Gerais, para processar e julgar o feito, ficando prejudicada a análise das demais questões tratadas no recurso da reclamada, bem como o exame do recurso do reclamante. A senhora tem uma palavra, doutora. Excelência. O resultado do voto, eu agradeço a atenção, mas dispenso a sustentação. Um bom dia aos outros julgadores. Ok. Há divergência? Não. Então se proclama unanimidade nos termos da relatora. Bom dia, doutora. Bom dia. Dando continuidade ainda, juiz de fora. Doutor Rogério de Oliveira se encontra presente? Perfeitamente, presente. Bom dia a todos. Passa ao pregão. É o processo número 5 da pauta, RO 318-2015, da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e revisão da excelentíssima desembargadora, doutora Taísa Maria Macena de Lima. Recorrente, Sebastião Carlos da Silva e MRS Logística S.A., recorridos os mesmos. O doutor Rogério de Oliveira Salles Figueiredo está inscrito para sustentação pela MRS reclamada recorrente. Bom dia, doutor. Eu vou passar... Bom dia, senhora presidente. Eu passo a palavra agora à desembargadora Lucilde para a leitura da conclusão do voto, depois retorno ao senhor para a sua sustentação. Desembargadora Lucilde, por A minha conclusão, senhora presidente, é no sentido de conhecer de ambos os recursos e negar provimento a ambos. Ok. O senhor tem a palavra, doutor Rogério.
É possível aguardar eventual divergência, senhora presidente? Pois não. Há divergência? Não. Não há divergência. Posso proclamar o resultado, doutor? Perfeitamente. Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom dia, doutor. Bom dia. Não há mais advogado para sustentação oral, pauta física, presencial. Não há? Não. Porque... Doutor Cândido, no processo número 1 da pauta, que estava inscrito, não se encontra presente. Ok. Passamos ao PJE, a um processo ainda em Juiz de Fora. Sustentação oral à distância. Mais um que não está aqui, de quem é? Sustentação oral À distância. distância. PJE. Então, vamos fazer logo esse PJE, porque é a distância? Falta 2 minutos da senhora. Está na pauta de quem esse? Doutora Rosemary. Doutor Rogério. Não? Doutor Rogério? É o outro Rogério, doutor. Pois não. O senhor tem um processo para sustentação aí no PJE, não é isso? Exatamente, o 11.267. Pois não. Podemos fazer o pregão, doutor? Sim. Então, passamos à sustentação oral no PJE da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Rosemary de Oliveira Dias. Pires, perdão. Processo número 21 da pauta, RO 11.267-30. Recorrentes Vânia de Oliveira Baeta, Valec Engenharia de Construções e Ferrovias S.A. União Federal, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o doutor Rogério de Oliveira Salles Figueiredo, pela recorrente reclamante. Bom, eu passo a palavra, então, à doutora Rosemary, já que eu não voto nos processos dela, para ela não só dizer, para presidir o julgamento. Pois não. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Rogério. Vou fazer a proposta da minha conclusão para balizar, se for o caso, a sua sustentação oral. O senhor está pelo reclamante ou pelo reclamado? Pela reclamante. Pelo reclamante. Bom, eu conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamante, pela segunda reclamada, sob ID 5DF9780, e pela terceira ré, exceto quanto ao pedido de aplicação da súmula 304 do Código TST, formulado pela segunda reclamada, por estar ela pleiteando em nome próprio direito que assiste ao primeiro reclamado. Não conheço do recurso ordinário apresentado pela segunda reclamada, sob DBD 92D73, ante a preclusão consumativa operada pelo recurso anteriormente interposto por ela e o princípio da unirrecorribilidade. Rejeita as preliminares de mérito eriçadas pelas partes recorrentes. No mérito, dou provimento parcial ao recurso ordinário da terceira reclamada, que é a União Federal, para excluir a sua responsabilidade pelo pagamento das verbas devidas à reclamante no presente feito, restando prejudicados os demais pedidos formulados por ela em seu recurso ordinário, devido à falta de interesse recursal. Dou provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante para, o que interessa ao senhor, são 2 itens. O primeiro, afastar a extinção sem resolução de mérito das pretensões constantes dos itens D, E, F, H da inicial. E 2, condenar o primeiro e o segundo reclamados solidariamente a pagar à reclamante diferenças salariais decorrentes da incidência dos reajustes previstos nas convenções coletivas de trabalho 2010, 2011, 2012, 2013 sobre a remuneração por ela percebida, bem como reflexos dessas diferenças em férias mais 1/3, 13º salários, fundo de garantia mais 40% e aviso prévio proporcional. A apuração das diferenças salariais devidas observará o percentual previsto nas referidas normas coletivas, os quais incidirão de forma cumulativa conforme as datas bases estabelecidas. Fica autorizada a compensação dos valores percebidos pela obreira sob a mesma rubrica, conforme se apurar em sede de liquidação. Cumprindo o disposto no artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declara a natureza salarial das verbas hora deferidas, exceto reflexos sobre férias indenizadas e fundo de garantia mais 40%. Majora o valor da condenação de 40 mil para 50 mil, com custos elevadas para R$1.000 pelo primeiro e segundo reclamados. É a minha proposta de voto e eu indago a Vossa Senhoria se tem interesse em fazer sustentação oral. Gostaria, sim, primeiramente, ilustre relator. Bom dia a todos. Em relação ao tema estabilidade pré-aposentadoria, Vossa Excelência não acolheu, seria isso? A pretensão recursal da autora? Não tem esse deferimento no meu voto, não. Eu teria que folhear aqui. Pode fazer. Nesse aspecto, então, gostaria de fazer a sustentação até para objetivar quanto a esse tema, especialmente. É isso mesmo, eu neguei provimento. Pode fazer, por favor.
Então, excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, muito bom dia. No caso dos autos, nesse aspecto da estabilidade pré-aposentadoria, não é difícil constatar que o juízo de origem ele incorreu em um nítido equívoco. Isso porque ele afastou de plano a pretensão sob o singelo argumento de que as normas coletivas aplicáveis que versam sobre a norma de pré-aposentadoria não se aplicaria, em tese, à autora sob o seguinte argumento: conforme evidencia a clara redação do dispositivo normativo invocado pela autora, a pleiteada estabilidade somente se estende a funcionários da extinta rede. Ocorre, excelências, que a funcionária, a senhora Vânia Baeta, desde os idos de 83, ela foi admitida pela SESEF. Por imperativo legal, os funcionários da SESEF foram transferidos para a rede. Tal fato, por si só, de acordo com o artigo 17 da Lei 11.483, já daria direito a esta estabilidade. Não bastasse essa questão, a SESEF foi absorvida também pela VALEC, fato também controverso nos autos e acolhido pelo juiz de origem e mantido por essa egrégia casa. Mas existem mais dois elementos a reforçar a tese da autora. Ela foi absorvida, então, da rede para a SESEF, da SESEF para a VALEC. Tanto as normas coletivas praticadas pela SESEF, que são as normas coletivas da Senalba, foram acostadas aos autos, tanto as normas coletivas da VALEC, que também foram acostadas pela autora aos autos, tem a mesma redação atinente à estabilidade pré-aposentadoria. Então, o direito da autora é cristalino, seja até também por um terceiro, mas o último motivo, que seria o princípio isonômico. Então, são com essas singelas considerações que peço a revisão do voto e o acompanhamento pelos demais votantes, a fim que seja acolhido o pleito de estabilidade pré-aposentadoria, uma vez que ela prestou serviço de 83 até 2013 e não pôde ser beneficiada por esse direito. Seria até contraditório, porque os reajustes também coletivos foram também baseados nas mesmas normas que também prevêem essa estabilidade. São com essas singelas considerações que eu rogo a vossas excelências atenção só nesse aspecto e peço justiça. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura, porque esse processo é um pouquinho mais complicado, considerando exatamente essa sucessão de empresas, rede ferroviária, SESEF, enfim, VALEC. Eu vou narrar para o senhor o que foi que eu escrevi aqui. Eu digo o seguinte: reafirma a reclamante o direito à reintegração ao emprego ou, na sua impossibilidade, indenização correspondente ao período de estabilidade pré-aposentadoria estabelecida nas normas coletivas da categoria. Como consignado acima, o contrato de trabalho mantido pela reclamante e o primeiro reclamado devia observar as normas coletivas entabuladas pelo Senalba Minas e Senasof-P Minas Gerais, circunstância que não foi alterada pela sucessão promovida pela Lei 11.483/2007, essa que o senhor fala sobre absorção, que transferiu à segunda reclamada o controle do primeiro réu, conforme artigo 10 da CLT, mantendo o SESEF como empregador da autora por todo o contrato de trabalho. Nesse esteio, inaplicável ao referido contrato de trabalho, a cláusula 32ª do Acordo Coletivo 2012-2013, transcrito pela autora na inicial, vez que firmado pela segunda reclamada VALEC. Eu insisto em dizer que o SESEF foi mantido como empregador da autora, e abrangendo, por isso, expressamente os empregados oriundos da extinta rede ferroviária federal, RFSA. Por outro lado, no que tange a CCT 2013, firmado pelo Senalba, não obstante a cláusula 10ª preveja a garantia de emprego ao empregado em via de aposentadoria, ela não se estende àqueles que já cumpriram os requisitos para tanto. Em verbis, fica assegurada a estabilidade provisória 12 meses imediatamente anteriores à aquisição do direito a qualquer tipo de aposentadoria para empregados que mantiverem contrato de trabalho com a mesma entidade pelo prazo de, no mínimo, 10 anos ininterruptos, ficando o empregado responsável pela comunicação a seu empregador da aquisição do direito de aposentadoria. Conforme demonstrativo do IDE 53B513, na data da dispensa 30/11/2013,
A autora já preenchia os requisitos estabelecidos pelo artigo 52 da Lei 8.203/91 para a percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, contando com mais de 25 anos de contribuição. Portanto, o caso dela não é de pré-aposentadoria, ela já tinha os requisitos da aposentadoria. Dessa forma, por se tratar de uma cláusula restritiva do direito potestativo do empregador de rescindir unilateralmente o contrato de trabalho por meio de dispensa, deve-se atribuir-lhe interpretação restritiva, no sentido de que, visando a norma garantir ao trabalhador atingir os requisitos para a obtenção da aposentadoria, em qualquer modalidade, tendo a reclamada já alcançado o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição, não há que se falar em direito à estabilidade, e, consequentemente, a reintegração ou percepção de indenização substitutiva. Em outros termos, o que eu estou dizendo é o seguinte: ela não tem que pedir estabilidade pré-aposentadoria, porque essa estabilidade é feita exatamente para não frustrar a aposentadoria, e ela já tinha essa aposentadoria na data que ela foi dispensada. Porque se ela não aposentou, porque ela não quis. Isso não impede o empregador de fazer a dispensa, porque senão nós estaríamos gerando uma estabilidade perpétua, e não é esse o caso. Razão pela qual eu nego provimento, mantenho meu entendimento e a minha proposta de voto, submeto aos colegas, começando pelo doutor Leonardo, meu revisor. De acordo. Doutor Leonardo, doutora Lucilde. De acordo. Muito bem, doutor Rogério, então eu vou proclamar o resultado do voto, no sentido de a decisão ser, nos termos do voto da relatora, a unanimidade, como já ditado. Um bom dia, o senhor fica com Deus. Bom dia, fique com Deus. Um abraço. Até logo. Doutora Thaís, perdão. Devolvo a presidência, Vossa Excelência. Ok. Muito obrigada. Então, vamos... na realidade, como já está aberto a casinha da doutora Rosemary, seria melhor julgar os processos de sustentação oral da doutora Rosemary antes de passarmos da doutora Lucilde. Então, eu lhe devolvo a presidência, porque são mais 2 inscrições. O meu prendeu aqui, se eu já tiver impresso aqui, está ótimo, senão eu vou ter que recomeçar todo o PJE, mas pode falar, doutor Guilherme. Doutora, dando continuidade, relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosemary de Oliveira Pires, processo 25 da pauta. É o ROPS 12.069-26. Recorrente Marcos Roberto Dias, recorrido Expresso Figueiredo Limitado. Escrito para sustentação oral, doutor Rogério Andrade Miranda, pela recorrida reclamada. Eu tenho ele. Marcos Expresso Figueiredo, né? Exato. E o doutor está pela reclamada? Figueiredo. Tá. Pelo recorrido. Pelo recorrido. É isso, doutor Rogério? Bom dia. A minha proposta de voto é no sentido de conhecer do recurso interposto pelos reclamados, bem como das contrarrazões aviadas... Não, desculpa. É isso mesmo? Não, não é esse não. Esse eu não. sou só recorrido. É muito processo. Qual é a média do tribunal? Mais ou menos, a gente está na média do tribunal? Contrarrazões por estarem atendidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, eu nego provimento, adotando os fundamentos consignados na sentença, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, acrescentando alguns fundamentos. O senhor tem interesse em sustentar? Se houver divergência, Ok, então eu resguardo seu direito, doutor Leonardo. De acordo. de acordo. Então fica a unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom dia, doutor Rogério. Bom dia, Fique gente. com Obrigado, Deus. prazer revê-los. Bom trabalho. Eu acho que tem um erro aqui, ó. Conheço do recurso interposto pelos reclamados, bem como das relações julgadas. Não, é pelo reclamante. É isso aí que me... erro material. Entendeu? Meu filho, tem um erro material, você viu, né? Recurso ordinário interposto pelo reclamante, não pelos reclamados. Por isso que eu parei na hora. Por isso que eu travei. E, doutora? Vou retornar aqui só para ver. Tem outro? Nós temos mais um processo, inscrição na data de hoje. Só um minuto aqui, só para... Pelo reclamante. Só com uma correção aqui. Pelo reclamante. Tá doido, todo dia a gente fala, hein? Desabafa o negócio, né? Inscrição na data de hoje. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosemary de Oliveira Pires.
Processo número 10 da pauta. É o RO 10.556-98. Tá. Então, eu vou pedir um minutinho, tá? A doutora Luísa Maria Avelar Rodrigues está inscrita para sustentação oral pelo recorrente Banco Triângulo. O outro recorrente é Callink Serviços de Call Center Limitado, recorridos os mesmos e Francis Lopes Campos. Bom dia. Só um instantinho que eu estou reabrindo meu PJR que travou aqui. Você conseguiu? Vou ver se eu consigo. Bom, né? Bom. Apesar de tudo, uma produtividade. 150 dias, não ter juízo na certeza. Não sei quanto tempo a gente conseguir manter essa média, não. Aumentando o número de demandas, diminuindo o número de servidores. Segundo grau, tem uma massagem de servidores, a senhora viu, né? É. Então, Robson, né? A senhora está por quem? Pelo Banco Triângulo, Excelência. Recorrente. Isso. Segundo recorrente. Isso. A minha proposta de voto, para balizar, se for o caso, a sua sustentação, é no seguinte sentido. Bom, em questão de ordem, eu determinei a retificação do cadastro para que registre que o feito tramita sobre o rito sumaríssimo, e bem como fazer constar como recorrência a primeira reclamada como Callink Serviços de Call Center Limitada, segundo reclamado Banco Triângulo, e como recorrentes os mesmos e o reclamante Francis Lopes Campos. Conheço dos recursos interpostos pela primeira e segunda res, anexados aos IDs 48B10E3 e 22000805, respectivamente, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, exceto quanto aos tópicos dos recursos nos quais as reclamadas se insurgem contra o reconhecimento da ilicitude da terceirização. Esse que a matéria debatida já foi decidida por esse órgão no acórdão de ID-AE 43FC5. No mérito, eu dou provimento parcial aos recursos para determinar que, na apuração das diferenças salariais, sejam observados os dias efetivamente trabalhados e estabelecer a observância da OJ 397 da SDI 1 do Colente ST na apuração das horas extras deferidas ao reclamante. Adoto, quanto aos demais pedidos, os fundamentos já consignados na sentença e acrescento alguns fundamentos conforme voto. A senhora tem a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de reiterar a questão da suspensão do processo, com base na decisão do ministro Luiz Fux, que reconheceu a repercussão geral no tema da terceirização de mão de obra. Em que pese a gente saber que a questão da terceirização em si já tenha sido julgada em sessão anterior, a gente pede em juízo de retratação que seja reanalisado esse caso, ainda mais quando, tendo em vista que hoje existe a Lei 13.429, de 2007, que trata da terceirização da relação de trabalho nas empresas de prestação de serviço a terceiros, independente do segmento e sem que haja vínculo de emprego com a tomadora. Especificamente nesse processo, ficou comprovado que a reclamante prestou serviço no estabelecimento da terceirizada, recebia ordens dos funcionários da terceirizada e utilizava o sistema da terceirizada. Ou seja, ainda que se reconhecesse a questão da ilicitude, não teria como reconhecer o vínculo de emprego. Então, a gente pede que, caso seja mantida essa decisão da ilicitude, que seja aplicada a súmula 55 apenas, para ser reconhecida somente a jornada e não o vínculo, a jornada do bancário, além da sexta hora diária, e não todos os direitos especificados na CCT dos bancários. Não bastasse tais fatos, ainda há que se considerar que a aplicação da súmula 49 desse tribunal ela é específica em declarar ilicitude quando há prestação de atividade fim, o que também não ficou comprovado nesse processo, vez que a autora não fazia atividade de acesso, não tinha acesso à conta corrente, não fazia compensação de cheque, CDC, leasing, etc.
alternativamente, caso seja mantida nesses termos a decisão, a gente pede que seja reconhecido o salário, não de pessoal de escritório, como reconheceu a sentença, mas sim a de contínuo, que seria a atividade que mais se assemelharia às atividades do reclamante, né? Sendo uma atividade mais simples, né? Não seria tanto pessoal de escritório. O pessoal de escritório ainda tem uma atividade mais complexa, que era da atividade de telemarketing. Então, pelo provimento do recurso da segunda reclamada, que pede o acolhimento. Obrigada. Pois não. Doutora, como eu disse, eu me reportei aos termos da sentença. E vou evitar reiterá-los no que tange a licitude da terceirização, exatamente porque entendi, tal como o colega, que houve sim atividade fim. Essa súmula 49, aqui no nosso TRT, eu fui a relatora, tratando exatamente de terceirização no âmbito dos bancários, das empresas, dos bancos e dos bancários. E é por isso que eu entendo que a decisão do ministro não alcança a suspensão dos processos, porque lá diz respeito a concessionários de telecomunicação. Esses são os pontos que eu queria fazer de referência e, portanto, todos os demais que Vossa Senhoria lança a respeito desse vínculo já foram examinados na primeira instância e, em toto, acolhidos por mim aqui no meu voto. Eu indago ao colega revisor, o segundo votante, doutor Leonardo. Está de acordo? De acordo. Doutora Lucilde também. Então, fica proclamada a unanimidade, nós temos o voto da relatora. Tá bom. Obrigada pela atenção. Bom dia. Bom trabalho. Bom dia, doutora. Fique com Deus. Devolvo, não? Ainda é comigo? Já devolvo? Devolvo a presidência, doutora Thaís. Então, vamos agora para a salinha da doutora Lucilde da Ajuda. Nós temos uma última sustentação oral à distância, relatoria da doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, proveniente do Foro de Poços de Caldas. Doutor Olivier, o senhor nos escuta bem? Sim. Passar o pregão do processo. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, processo 20 da pauta. É o RO 10.789-21, recorrentes, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Montes Claros, Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado de Minas Gerais. Recorridos os mesmos e os Sindicatos dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadoria em Geral de Minas. Escrito para sustentação oral, Dr. Olivier Antoine François Dourdan, pela recorrida dos Sindicatos dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias. Bom dia, doutor. Eu estou passando a palavra para a desembargadora Lucilde para a leitura da conclusão do voto, depois eu lhe retorno a palavra. Desembargadora Lucilde, obrigado. por gentileza. Estou olhando aqui, senhora presidente. Eu não conheço do recurso porque é deserto. Muito bem. O senhor tem a palavra, doutor. O voto lhe atende? Os demais seguem o voto da relatora, da ilustríssima relatora? Não há lançamento de divergência, não. De acordo. Não? Não. Agradeço muito a atenção de todos e desejo um bom dia. Bom dia. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Muito bem. Então, volta. Continuidade. Processo 14 da pauta. É o RO 10.611-97-2015. Recorrentes Alexandre Alves Moreira e Petrobras. Recorridos os mesmos. O Dr. Caio Gabriel Ferreira Marcondes está inscrito para sustentação oral pelo recorrente reclamante. Bom dia, doutor. Bom, passo a palavra à relatora, desembargadora Lucilde, para a conclusão do voto. Só um minutinho, viu? Estou rolando a barra aqui. Aí a gente tem que abrir. Mas todas que já estão anteriores. Sabe por quê? Eu acho. Conheço dos recursos, rejeito a prescrição total suscitada pela ré e no mérito nego-lhes provimento. Perfeito, excelência. É só um detalhe que há um recurso ordinário adesivo do reclamante. Parece que não foi de ambos os recursos, sim. estou negando provimento a ambos. Ok. Perfeito. Há divergência, excelência?
Bom, não tem lançamento de divergência. Não há. Satisfeito. Então, posso proclamar o Claro. resultado? Então, unanimidade nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, bom dia. 16 da pauta. O RO 10.622-71. Recorrente Elias Herculino Lopes, recorrido Caixa Econômica Federal. Doutor Evandro Braz de Araújo Júnior está inscrito para sustentação oral pelo recorrente reclamante. Bom dia, doutor. Bom dia, excelência. Vou passar mais uma vez a palavra à desembargadora Lucídio para a conclusão do voto. Reconhecendo o recurso do reclamante no mérito, negando-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor Evandro. Senhores e senhores desembargador, presidente da Igreja Turma, demais membros que acompanham, doutor representante do Ministério Público, senhor secretário, demais presenças. Excelência, trata-se aqui de demanda a qual o reclamante está requerendo a sua reintegração ao emprego, porque ele foi demitido por justa causa, em razão de um ato ocorrido, né, o qual ele, né, diferentemente do que consta, inclusive, da sentença, ele sempre reconheceu, né, admitiu, né, o seu erro momentâneo, né, explicou os motivos, né, os quais, né, o levaram a cometer tal ato, um momento de desespero momentâneo, né, estava devendo agiotas e também uma pessoa a qual ele comprou, né, a sua casa própria, e no momento de desespero, e em razão também da falta, né, de um empréstimo qual ele contava com ele para fazer o pagamento de parte da entrada nesse imóvel, né, da tão sonhada casa própria, acabou sendo frustrado, né, que era um contrato de empréstimo que ele iniciou frente à FUNCEF, mas ele não houve a conclusão dele, então ele acabou ficando sem o dinheiro para pagar o restante, sendo que ele já havia acordado com o vendedor, já havia pago, inclusive, parte do sinal, né, inclusive vendendo seu próprio veículo, né. Então, excelência, foi um momento de desespero momentâneo, né, ou seja, o ato que ele praticou foi apenas e tão somente, né, porque ele tem tinha ou tem ainda, né, o sonho da casa própria, que não foi concretizado, infelizmente, até hoje, né, e naquele momento ele não viu outra alternativa que não fosse, né, o ato cometido. Porém, excelência, esse ato que ele cometeu não trouxe prejuízo à reclamada. Não houve prejuízo à reclamada, e isso é fato incontroverso, que consta, inclusive, no procedimento administrativo interno da própria reclamada. A própria comissão apuradora, ela confirmou que não houve prejuízo financeiro para a Caixa e nem mesmo para nenhum cliente seu. Não houve, então, nenhum prejuízo, ou seja, né, tudo foi, a partir do momento que o reclamante, né, ele, vamos dizer, caiu em si e viu a bobagem que tinha feito, o erro que ele tinha cometido, ele, de imediato, ele, né, repôs e ressarciu todos, sem que houvesse sequer a contabilização mesmo, né, da própria agência, né, daqueles valores. Ou seja, antes mesmo da abertura da agência, às 10 horas da manhã, né, do dia seguinte, tudo já estava resolvido, né, e por isso não gerou prejuízo algum, nem sequer prejuízo contábil, né, à reclamada. Então, excelência, na verdade, o que se tenta aqui, e é o que se pede, né, desde o início, né, e contrariamente ao entendimento da respeitável sentença, né, o reclamante, ele reconhece o erro, porém, ele acha que a pena excessiva relativa à sua demissão por justa causa é um exagero. Exagero por quê? Por ele não ter feito qualquer tipo de... por ele não ter ocasionado qualquer tipo de prejuízo ao seu empregador, né, e nem a seus clientes, e também pelo fato de que inúmeros atenuantes não foram observados, como, por exemplo, antecedentes dele, ele não havia, até então, sido arrolado em qualquer outro processo administrativo e nunca houve nem sequer,
uma advertência contra ele, né, em toda a sua vida funcional, né. Era um empregado benquisto pelos seus colegas de trabalho e também, né, pelos seus clientes. Inclusive, chegou a receber uma carta de elogios de um cliente, né, ao qual foi juntado no próprio processo, né. Ou seja, tudo isso demonstra a sua vida funcional ilibada até aquele momento, porém, aquele momento foi justificável, porque foi um ato de desespero, né. Já houve uma perda grande do reclamante, que foi a perda financeira do seu cargo comissionado, que seria o cargo de caixa, o qual ele exercia. Isso já lhe foi, já foi uma pena, né, da ordem financeira gigantesca. Por quê? Porque a gratificação de função é metade do salário dele. Então, ele perdeu já metade do salário, né, de plano. E depois ainda foi demitido, né, por justa causa. No nosso entendimento, Excelência, data máxima vênia, ele poderia ser, no máximo, se já houve a perda da função, já houve perda de metade do salário, ele poderia ser, no máximo, né, aplicado uma pena de suspensão do contrato de trabalho, né, ou advertência ou suspensão do contrato de trabalho, né, para que ele não se repita. Ou seja, data máxima vênia do entendimento da nobre relatora e da respeitável sentença, entende o reclamante que ele merece uma segunda chance mesmo. Por quê? Porque o ato que ele cometeu foi justificável, e além de ser justificável, ele mesmo reconheceu o erro, não trouxe prejuízo ao seu empregador, de plano. Ele já resolveu a questão sem que houvesse qualquer contabilização de prejuízo por parte de quem quer que seja. Aliás, o único que sofreu prejuízo financeiro mesmo foi o próprio reclamante, com a perda da sua função, que entende já ser uma pena elevadíssima, ou seja, metade do seu salário, né, com a perda da função. Veja, Excelência, que não só a prova documental acostada no processo, mas também a prova oral produzida, né, a oitiva de uma testemunha, a senhora Cláudia, né, ela mesma também afirma que, em casos semelhantes, outras penas foram aplicadas, ou seja, em casos semelhantes, aplicou-se a advertência, a suspensão, mas não se aplicou a rescisão do contrato de trabalho. Ela diz também que nenhum dos colegas esperava uma pena tão dura, né, porque não houve prejuízo, foi algo que foi perfeitamente explicável à época, né, conversado com o gerente da agência. E ela mesma narra aqui, olha, que o ato do autor não gerou prejuízo financeiro para o cliente, que o autor perdeu a função de caixa em razão do ocorrido, que o autor nunca havia sofrido penalidades antes disso, que o autor mantinha bons relacionamentos com colegas e clientes, que o autor era um bom empregado cumpridor de metas e obrigações, até em excesso, ou seja, ele inclusive, sempre cumpridor de suas obrigações e de suas metas. As metas eram atingidas além daquilo que era pedido pela própria reclamada, que já ouviu comentários a respeito de casos análogos, nem todos com a dispensa por justa causa, que normalmente a penalidade usual é a perda da função, que foi o que aconteceu com o reclamante, né, que os comentários dos colegas foram de que o autor não deveria ter sido dispensado, né, que não precisava se chegar a tanto, né. E a própria testemunha, né, fala aqui da motivação, né, do que foi, que todos ficaram sabendo na agência, né, e fala que, em razão disso, né, entende que realmente seria um exagero dispensá-lo, que ele, como data máxima vênia, né, qualquer outra pessoa, né, pensaria assim, ele merece, no mínimo, uma segunda chance, que seja com a perda da função, que seja com a metade só do seu salário, né, como dito, salário que ele recebia à época, né, que seja com isso, recebendo só o seu salário padrão e algumas pequenas outras verbas oriundas do próprio regulamento da Caixa. Que seja apenas isso, né. Então, Excelência, quanto a esse ponto principal, né, essas questões fáticas principais, né, pede-se para que, data máxima vênia, entendimento da nobre relatora, né, revisor e vogal, o terceiro vogal, votem de forma diferente e deem provimento ao recurso do reclamante. Lembrando que no recurso ainda, eu estou colocando aqui o ponto principal, né, do recurso, né, mas lembrando ainda que há uma preliminar, né, de nulidade do ato administrativo, né, da dispensa, por causa da decisão, né, que foi feita sem qualquer motivação, ou seja, não houve fundamentação, né, da dispensa do reclamante quando da sua interposição de recurso na esfera administrativa.
pela falta de motivação, que é um dos requisitos básicos, né, de qualquer ato administrativo, né, e tratando a Caixa Econômica Federal de uma empresa pública, né, deveria ter sido observada essa questão da motivação, que não foi observada. Então temos essa preliminar, muito embora eu tenha até invertido a ordem, né, coloquei a preliminar em segundo plano, porque eu achei mais importante falar da questão meritória, né, com uma maior clareza e também com uma maior ênfase. O seu tempo já está Sim. Aí, para concluir, se não for, até para concluir mesmo, Excelência, se não for pela decisão, né, a questão da dispensa, né, do reclamante, pela sua reintegração, perdão, né, que seja, então, transmudado a demissão por justa causa, por demissão sem justa causa. É o que se espera, Excelência. Justiça. Muito obrigado pela atenção. Bom, é isso mesmo, a história está muito clara da narração do ilustre advogado da tribuna. O reclamante queria comprar a casa própria, mas estava esperando o resultado de um empréstimo que ele havia pedido, e para isso ele desfalcou uma conta corrente de um cliente da Caixa, onde ele era funcionário, a reclamada. E aí o empréstimo não foi aprovado. Ele aí desfalcou um outro cliente para cobrir aquele outro cliente que ele tinha desfalcado antes, até que pediu emprestado de uma agiota para cobrir o desfalque daquele outro cliente que ele havia dado. E então o reclamante acha que isso não é motivo suficiente para ele ter sido dispensado por justa causa, pretende inclusive ser reintegrado na Caixa. Eu acredito que ele acredita nisso, piamente, pelo que vimos aqui da sustentação oral, né? E eu penso que isso se dá em função dessa cultura de impunidade da nossa sociedade. Acho que é isso, sabe? De qualquer forma, embora ele alegue que isso não tenha dado nenhum prejuízo aos clientes, mas o fato é que a fidúcia existente na relação de trabalho ficou quebrada, e eu penso que justifica sim a dispensa por justa causa, e é por isso que eu estou mantendo essa dispensa, que inclusive foi reconhecida na primeira instância. Bom, há divergência? Não há, não. Mas eu também quero completar uma colocação da colega. É evidente que é papel do advogado fazer a defesa do reclamante. Nós estamos vendo isso nos noticiários de TV, todas as noites, dentro da nossa casa. Todos têm direito de defesa. Conheço o senhor, sei que o senhor é muito respeitador, muito correto. Eu fiquei mesmo pensando se não era para aplicar litigante de má-fé. Um autor, aí, saiu da minha tela, um autor que na inicial reconhece, cadê a inicial? Reconhece que fez um empréstimo, aspas, um empréstimo temporário. Ele reconhece, é incontroverso, é incontroversa a série de ilícitos dele. Ele tira de uma conta, pressionado pela contestação desse autor, eu estou dizendo que está na inicial, pressionado por esse autor, ele coloca pega de uma outra conta e depois cobra essa outra conta com o agiota. Tem que falar com ele. Sonho da casa própria, ele tem, minha empregada tem, nós já tivemos também. Já tivemos. Quando eu entrei no mercado de trabalho com 13 anos de idade, eu também tinha sonho da casa própria. Mas, fazendo um sonho, um pesadelo, se coloca na condição dos correntistas. A gente tem que ficar vigiando a nossa conta. Para ver, quer dizer, eu não sou da área penal, mas assim, é apropriação indébita, é furto de uso. Esse moço está respondendo lá no penal, ele vai alegar o quê? Estado de necessidade? São elementos, doutor, com toda consideração que nós podemos ter, a vossa senhoria que tem, o senhor sabe disso. Mas assim, é preciso que ele compreenda que essa ação é uma aventura jurídica grave, grave. Grave, eu realmente pensei em sugerir litigante de má-fé. Como ele, tendo praticado um ato de probidade, confesso, entra na justiça e fala, não, mas quebra meu galho aí, me dá um desconto aí, reduz a minha pena. Isso ele tinha que conversar na época com a mãe e com o pai dele, isso não é coisa do judiciário. É por conta desses passamão, ou possíveis passamão que nós não passamos, que nós temos hoje um quadro terrível, terrível, de falta de credibilidade.
Agora, a falta de credibilidade, sinceramente, da sociedade. Nós temos que passar a sociedade a limpo. O senhor diga ao seu cliente, o meu recado, não somos aqui juízes maiores do que Deus, estamos longe, mas longe, muito longe disso. Mas achar que pode entrar na justiça e pedir uma redução de pena, quanto de suspensão nós daríamos para ele? 30 dias? Acha que a perda do cargo de confiança é suficiente para corrigir e nós mantermos dentro de um banco público uma pessoa que se relaciona com agiota, que faz 2 desfalques? Não tem condição. Ele não tem. E o senhor sabe mais que qualquer outro trabalhador, as faltas ligadas à situação financeira no bancário já é por si só tipificada como falta grave. Então, doutor, por onde a gente olhar essa situação, ela é inaceitável. Eu vou concordar com a colega, não vou pedir que a gente apene ainda mais, porque acredito que, no caso dele, perder esse cargo público na Caixa Econômica já é uma grande pena. Agora ele faz a revisão de consciência dele e vai ter a nova oportunidade num outro empregador. Não dá para mantê-lo, não dá para mantê-lo no cargo, não dá para mantê-lo na Caixa, não dá para manter esse liame. Ato de improbidade é a falta mais grave de todo o nosso elenco. Talvez a gente possa dizer que naquela que fala de ofensa física, a honra e tal, que pode chegar mesmo até a morte, uma lesão corporal, também possa se considerar grave. Mas a fidúcia foi absolutamente destruída por ele. Porque se ele ao menos dissesse que não foi ele que fez, mas não, ele reconhece, foi na inicial. Então, eu vou ficar totalmente de acordo com o voto da colega e lamentando profundamente esse processo que nos toma esse tempo, que é nosso dever, evidente, é nosso dever julgar, mas nos é muito desagradável, muito triste. Até sem justificando apenas, tá? Não quero influenciar, claro, no voto de Vossa Excelência, mas justificando apenas, né, a questão do reconhecimento dele, né, do erro que ele cometeu. Permissa Vênia, eu estou falando agora não como advogado dele, mas como um cidadão mesmo, né? Eu acho que isso já é até, assim, não estou falando que isso seria suficiente para, concordo com Vossa Excelência em uma série de situações, mas isso eu acho que o fato de ele reconhecer o próprio erro, que foi desde a esfera administrativa, entendeu? Parabéns. Eu acho que é uma coisa que o beneficia. Assim como ocorre, não só no direito penal, né, como eu acho que é isso que o Brasil, de repente, precisa, né? Se reconhecessem os erros e falassem, tudo bem, eu errei, né? Agora, a dosagem, né, vamos da pena. Todos na Petrobras, vamos manter todos no governo. Doutor, vamos encerrar. É por isso que eu estou falando, Excelência. É a questão da dosagem. Eu também estou acompanhando a relatora e eu considero assim, olha, eu faço até uma brincadeira quando as pessoas, os meus alunos, que eu digo, quando a parte confessa. Se uma pessoa confessa alguma coisa para um padre, o padre perdoa. Se confessar para juiz, o juiz condena. Por quê? Na religião prevalece a misericórdia, no direito prevalece a justiça. Então, aqui, se o empregador não perdoou, tanto que apurou e despediu por justa causa, o judiciário não pode perdoar. Houve uma quebra de fidúcia. Eu fico pensando como correntista de um banco. Eu vou querer ter minha conta corrente, minha conta salário num banco, que um empregado tira da minha conta o dinheiro para ele comprar para o empréstimo da casa própria e ele não faz nada com esse empregado? Existe uma relação de trabalho que repercute numa relação de consumo e a questão é da continuidade do vínculo. Como é que o empregador vai ver esse empregado que vai lidar com o dinheiro? Será que em outra situação ele também não vai cair em tentação? Sobretudo porque da primeira vez as consequências não foram tão graves assim? Então eu concordo, eu entendo como ser humano, eu posso até, como ser humano, entender, mas no momento como julgadora, eu não tenho como abonar essa conduta. Então eu acompanho a relatora. Eu só quero acrescentar que seria uma grande injustiça obrigar a empresa a perdoar esse reclamante. Seria uma grande injustiça com a empresa, porque não seria a justiça perdoando, seria a justiça obrigando a empresa a perdoar. Isso eu acho inadmissível. Então, se decide a unanimidade nos termos da relatora. Bom dia. Obrigado, Excelência, pela atenção. Tenha um bom dia a todos. Bom dia. Esse é um processo difícil de sustentar. Né? A
Advogado também sofre. Advogado é difícil, mas enfim. Next one. 33 da pauta é o RO 11.401-57. 11.401-57. Doutora Lucilde. Relatoria, doutora Lucilde. Recorrente, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Recorrida, Cleidmar Fernandes de Oliveira. Escrito para sustentação oral, a doutora Helena de Cássia Carneiro, pela recorrente reclamada. Não tem Bom dia, doutora. A senhora tem a palavra. Deixa eu dar a conclusão. Primeira conclusão. Ok. Ainda fiquei em estado de choque. Pode falar, doutora Lucilde. Um minutinho que eu estou rolando a barra. Cleidmar é uma justiça, o povo com a gente. Conheço e nego provimento ao recurso. A senhora tem a palavra, doutora. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, Lúcia procuradora do trabalho, egregia turma, bom dia. Excelência, trata-se de ação já corriqueira nesta Justiça do Trabalho, neste tribunal, ação de cobrança da contribuição sindical. O juiz de primeira instância julgou improcedente a ação e constou em sua sentença. Não fosse isso, também não foram juntados aos autos comprovantes de cobrança ou notificação das contribuições anualmente, mas tão somente aquela do ID 8568-108, página 1, expedida pouco antes da propositura da presente ação, e na qual são informados todos os débitos. Entendeu o juiz de primeira instância que a notificação pessoal constante nos autos não é válida, porque foi enviada anualmente, pouco antes do ajuizamento da ação. Entretanto, Excelência, essa questão está superada pela súmula 61 do TRT, publicada no dia 18 de abril deste ano. No julgamento do IUJ, foi decidido, por maioria, inclusive sumulado, que a notificação pessoal ela pode ser feita dentro do prazo de 5 anos. Ou seja, o que aconteceu neste caso. A notificação pessoal constante nos autos foi feita dentro do prazo de 5 anos. Então, não há que se dizer que o fato dela não ter sido enviada anualmente a torna inválida, porque a súmula superou essa questão. Ela pode sim ser enviada dentro do prazo de 5 anos, não necessariamente precisa ser enviada anualmente. A questão aqui não é de enviar anualmente, a questão aqui é que a publicidade prevista no artigo 605 da CLT ela não foi observada, porque o edital ocorreu de forma genérica, sem especificar o devedor ou os valores. Publicou-se lá um edital sem especificar devedores e valores. Isso aqui nós estamos tratando de produtores rurais, pequenos produtores. E esse edital aí, ele não notifica diretamente, não notifica claramente a pessoa para ela se defender do débito que ela está sendo cobrada. Então, o meu voto é nesse sentido. O caso aqui... Esse caso é diferente. É diferente. Excelência, esse é o segundo ponto da minha sustentação oral. Qual o segundo Essa questão do edital genérico. Porque a sentença tratou dessas duas questões, da notificação pessoal e do edital genérico. E o senhor acha que o edital não é genérico? Ele é genérico, porque o artigo 605 da CLT não traz a exigência da pessoalidade. A questão do edital, a exigência de que seja feita a indicação dos devedores no edital, ela veio porque a CNA não notificava os contribuintes, não enviava notificação pessoal. O artigo que o juiz cita para fundamentar o edital genérico é 142 do CTN. Esse artigo ele trata sobre a notificação pessoal. Como a notificação não era feita, os juízes a justiça começou a entender que deveria ser feita a notificação pessoal dentro da publicação do edital. Então, se nós ali indicássemos os nomes dos devedores, o débito, não seria necessária a feitura da notificação pessoal, porque ele estaria sendo notificado pessoalmente com a publicação do edital. Então, para cumprir esse requisito do artigo 142 do CTN, que trata da pessoalidade, a CNA ela faz o envio da notificação pessoal ao endereço do contribuinte. Então, o requisito da pessoalidade está cumprido dentro do artigo 142 do CTN
E o requisito da publicidade está cumprido dentro do artigo 605 da CLT, que não exige a publicação digital, a indicação dos devedores. Eu vou pedir vista desse processo, porque eu não estou em dúvida se é o caso de aplicação da súmula 61 ou não, faço que consta no edital. Então, eu vou reestudar a questão e fica naturalmente adiado para a próxima sessão. Sim, muito obrigada, bom dia. Bom dia. Porque aí, se não for aplicada a súmula, explica por que não foi aplicada. Muito bem, qual o próximo? Por fim, temos inscrição para sustentação oral em 2 processos, o 10 e o 21 da pauta, pelo doutor Vinícius Nascimento Miranda. O primeiro, o 10 da pauta, é o 10.398-87, cuja recorrente é Daniela dos Santos Ferreira Olímpio e recorrida Caixa Econômica Federal. Bom dia, doutor. Esses foram os processos que foram retirados de pauta a seu pedido, né? Sim, sim. Eu até agradeço. É da doutora Lucilde. 10 e o 21 também, né? Exato. O 21, na verdade, eu não tenho muitos motivos para sustentar, não. Vou me ater a esse que foi apregoado agora, da Daniela. 10.398? Na realidade, é o mesmo caso. É o caso Sim. do concurso da Caixa. Doutora Lucilde, a senhora tem a palavra. Rolando aqui, ler a conclusão certinho. Sem problemas. Bom, conheço do recurso ordinário interposto pela ré, rejeito as preliminares citadas pela reclamada e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar as condenações impostas pela respeitável sentença, bem como para tornar sem efeito a decisão proferida em sede de antecipação de tutela nos termos da fundamentação supracitada, julgando improcedente a ação. Inverto os ônus de sucumbência, devendo a autor arcar com o pagamento das custas processuais no importe de R$1.000, calculada sobre o valor atribuído à causa de 50.000, isenta na forma da lei, uma vez que é deferido o benefício da justiça gratuita. Bom, processo conhecidíssimo, Sim. Situação muito comentada, muito conhecida, muito debatida e muito julgada aqui nesse ramo do Poder Judiciário. É o meu voto, senhora presidente. O senhor tem a palavra, doutor. Sim, bom dia a todos. A sustentação vai se ater... Eu já conheço o posicionamento da turma. Muito embora não seja favorável, respeito e faz parte do mistério do advogado lidar com posições diferentes ao longo de sua vida. No caso em questão, a minha discordância com o voto da relatora vai se manter apenas no ponto da cassação da tutela de urgência, que entendo não ser a medida mais cabível no caso em tela, pois a autora é aprovada no concurso público, teve reconhecido seu direito à nomeação em primeira instância e essa nomeação concedeu-lhe o direito à posse. Como o processo ainda vai permanecer sub júdice, dado que vou recorrer dessa decisão, inclusive há um IUJ sendo processado na 5ª turma, no gabinete do doutor Oswaldo Tadeu, que pretende unificar os entendimentos, que eu acredito que, pelo menos com relação aos aprovados na capital, aqui Belo Horizonte, esse IUJ deva prosperar, porque a situação fática entre todas as centenas de ações que envolvem o tema é a mesma. Então, diferentemente do que foi alegado no último IJ, que na verdade não foi o IJ, foi o incidente de demandas repetitivas, no qual ficou consignado que a situação fática dos aprovados era diferente, é diferente em alguns polos do Estado, mas em Belo Horizonte especificamente, a situação é basicamente a mesma. Refere-se... eu eventualmente trago até uma discussão para um lado diferente, que é a questão dos correspondentes bancários, mas esse argumento não vem sendo bem sucedido nem em primeira nem em segunda instância, mas com relação ao teleserviço, aos 1.135 terceirizados que existiam trabalhando na Caixa Econômica Federal à época do julgamento dessa ação, e essa terceirização essa que foi reconhecida pelo tribunal, inclusive exarada a súmula 49 de autoria desse tribunal. Então ela tomou posse com base nesses argumentos.
E agora, por ser desligada num processo ainda em trâmite, no entender deste advogado, afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações tão caros ao processo tanto civil quanto trabalhista moderno. Por isso que peço que sejam modulados os efeitos dessa decisão e mantida a autora no cargo, nos termos, inclusive, de jurisprudência colacionada que eu trouxe ontem nos memoriais, que foram alvo de decisões recentes na 9ª turma e na 7ª turma. Acórdãos que deram provimento ao recurso da reclamada, né, desconstituindo, descaracterizando, não descaracterizando, dando provimento ao apelo da Caixa para desobrigá-la da contratação, mas mantendo os autores no cargo até pelo menos o trânsito em julgado da decisão, dado que a pessoa está lá trabalhando, precisa daquele dinheiro para sustentar a si própria e a sua família, então, além de tudo, o trabalho é revestido de caráter alimentar. Então, a minha discordância vai se cingir apenas nesse ponto, da cassação da tutela de urgência, que gostaria que seja mantida, para que a autora permaneça no cargo, pelo menos até o trânsito julgado da decisão, porque aí sim não haverá mais discussão se merece ou não permanecer no cargo. É basicamente isso, não tenho mais nada a acrescentar. Gostaria que fosse revisto apenas esse ponto. Desembargadora Lucilde, por gentileza. Mantenho meu voto, senhor presidente. Desembargadora Rosimério. Eu também. A gente já fez análise várias vezes desse caso. Vamos aguardar aí se vem uma IUJ a respeito. Mas se nós não damos, ao final, a confirmação da autora nesse concurso, não tem como se manter a tutela deferida. Então, eu estou totalmente de acordo com a colega. Eu também estou. Caso seja processado ao UJ e for uniformizado no sentido nós favorável, vamos ter que voltar. Ele vai voltar e a gente vai ter que exercer o juízo de retratação. Sim, mas aí nesse ínterim a autora está dispensada do cargo, vai ficar desempregada aguardando... Ela e todos os outros que já demandaram, que já perderam. Mas se a gente exercer juízo de retratação... Ela vai ser reintegrada. Sim, mas o que ele quer é que seja desde agora. E agora nós não temos. Isso não combina com o nosso posicionamento. Eu soube dessa decisão, eu já vi, inclusive conversei com o doutor João Bosco Pinto Lara, mas eu não vejo processualmente como é que a gente muda o mérito de uma decisão e mantém uma antecipação de tutela. Eu também. É isso que eu estou falando. É isso. Seria contraditório. Nós não apoiamos o mérito, como é que nós vamos dar antecipação de tutela? Então, nesse caso, fica proclamado o resultado nos termos do voto da desembargadora relatora. A outra sustentação, eu até peço, não há a menor necessidade, porque no caso... Os mesmos argumentos. E o reclamante não está nem trabalhando, então esse meu pedido de manutenção da tutela não faz nem sentido. Então, eu posso proclamar também o do Guilherme? Sim, sim. Guilherme também nos termos da desembargadora relatora. Tomara que eles ganhem, mas por enquanto... Eu só simplesmente peço à relatora que leia a conclusão do 21, né? Qual que é o voto? É o 21, Guilherme de Rodrigo Soares, para ficar gravado. Difícil demais da conta, bagunça, país. Que é o processo aqui? Pode por cima, o país está um troço, não está não? Está da vez demais, né? Agora tem algum na pauta da doutora Lucilde? Encerrado, doutora Lucilde. Conheço dos recursos interpostos pelas reclamadas e do recurso adesivo interposto pelo reclamante. Rejeito as preliminares suscitadas pela reclamada, bem como a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência requerida pelo reclamante em contra-razões. No mérito do parcial provimento ao apelo da ré, para afastar as combinações impostas pela respeitável sentença, julgando improcedente a ação, inverto os ônus de sucumbência, condenando a autora no pagamento de custos processuais de R$1.000, calculados sobre 50 mil, isenta porque beneficiária da justiça gratuita. Conheço dos recursos ordinários. Esse mesmo. É meu voto, senhor presidente. Então, assim se decide a unanimidade. Agora passamos para a minha sala. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Taísa Maria Macena de Lima. Iniciamos pelo processo número 14 da pauta, o RO 10.491-08, recorrente Sociedade Educacional Uberabense, recorrida Graciete Maria de Oliveira, escrito para ostentação oral, doutor Tiago de Almeida Mendonça,
pela recorrente reclamada. Estou pensando que a gente é o quê? Banalização. Que ideia, como eu contei. Muito bem, doutor. Eu vou fazer a leitura da conclusão. Foram interpostos 2 recursos pela reclamada. O segundo eu não estou conhecendo em face da preclusão consumativa e por ferir o princípio da unirrecorribilidade. O primeiro eu estou conhecendo e dando provimento parcial para excluir da condenação as horas extras fixadas na sentença. Reduz o valor da condenação para R$10.000, com custas de R$200 pela reclamada. Poderá pedir, requerer nos meios próprios a devolução do que foi pago em excesso. Muito bem, o senhor tem a palavra. Perfeitamente, excelência. A proposta de voto atende o pleito recursal, notadamente em relação às horas extras. Então, reservo-me aqui o direito de manifestar em caso de eventual divergência. E apenas pela ordem, a condenação ela foi minorada para qual valor? Deixe-me ver. Foi minorada para R$10.000. 10 mil, perfeito, excelência. R$200. Há divergência? Não. Então, se decide a unanimidade. Perfeitamente, excelência. Um bom trabalho a todos. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, o próximo... O fim 20 da pauta é o RO 11.363-60. Recorrentes Itaú, Unibanco S.A. e Vera Lúcia Nogueira Cansado. Recorridos os mesmos. Escrita para sustentação oral, a doutora Luísa Oliveira Mascarenhas Cansado, pela recorrente reclamante. E o doutor Widheiner Minas Fonseca está presente para assistir, pelo reclamado. Muito bem. Então, a conclusão é longa do voto. Eu sou Henricão e centro do recurso interposto pelo reclamado. Dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação a diferença salarial pela alteração do valor da gratificação de função e reflexos. Excluir as horas extras pelo sobrelabor de intervalo entre o jornada inclusive da mulher nos respectivos reflexos das parcelas anteriores, bem como aquelas repercussões e do programa de AG em horas extras, excluída a condenação e integração de todas as parcelas pagas no exercício 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, a título PCF, excluída a condenação às parcelas pagas do programa AG a título de participação dos resultados do exercício 2010, 2011, 2015, 2016. E que é o dispositivo da sentença. E conheço o recurso interposto pela reclamada, do parcial pela reclamante, para acrescer a condenação férias prêmios adquiridos em 2012, na base de 15 dias, diferença PLR, com base apenas na diferença salarial relativa ao reajuste de 10,8%, observados os critérios da CCT. Reduz o valor da condenação por R$15.000, fixando no valor de R$300 as custas. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. Excelência, muito obrigada pela palavra. No caso, excelências, eu peço que seja modificado o voto de Vossas Excelências, uma vez que restou comprovado que a reclamante ela era gerente da agência, gerente comercial, enquadrada, e deveria, portanto, ter sido enquadrada no artigo 224, parágrafo 2º, e não no 62, já que, conforme restou amplamente comprovado, ela possuía confiança bancária, mas uma fidúcia moderada. E tanto é assim que era subordinada duplamente à superintendência e à gerência regional, os quais, inclusive, exerciam controle de ponto indiretamente, já que ela não batia ponto, mas controle de ponto mediante controle do login, logout, e ainda ligavam para a agência para exercer esse controle, conforme restou amplamente comprovado pela prova oral. Eu peço licença para ler um pedaço do depoimento da testemunha, ouvida pela autora, o senhor Geraldo Secundino, o qual afirmou que... Desculpa. Abre aspas. Que não tem como saber que horas efetivamente o gerente sai da agência e entra na agência, mas que isso pode ser visto por meio de login no sistema. Que a única coisa feita fora da agência, o que demonstraria que não seria um gerente externo,
desculpa, abre aspas de novo, e sem o sistema é a captação de clientes, que o gerente comercial, para se ausentar durante a jornada, precisa de autorização do GRA, que o gerente comercial não tem alçada para empréstimos, que o gerente comercial não pode alterar cláusulas de contrato nem taxa de juros, que o gerente comercial, na maioria das decisões, tem que ter autorização do superintendente, que o gerente comercial tem subordinados, mas não pode advertir, suspender, nem dispensar ou admiti-los, que os gerentes comerciais fazem captação de cliente, atendimento de demandas do cliente e compensação e vendas de produtos. Fecha aspas. Ou seja, as próprias funções do gerente comercial, além de subordinadas, elas eram tomadas em conjunto as decisões com o gerente operacional, de modo que a autonomia desse gerente é absolutamente mitigada, não podemos ser enquadrados no 62. E, além disso, ele não exercia funções típicas dos encargos de gestão, ele não negociava contratos, não contratava, não punia, não dispensava, porque tudo isso era função da chefia imediata dele, superintendência e gerência regional. Além, é claro, do controle de ponto que restou comprovado. Não diretamente, já que, de fato, estava dispensado de bater o ponto, mas por telefone controle de login e logout. E com relação à jornada, caso seja alterado o entendimento, restou comprovada também, uma vez que a testemunha ouvida nos autos foi o próprio vigilante da agência, que comprovou que era a reclamante que abria e fechava a agência, demonstrando aí os horários de entrada e saída, conforme restou reconhecido na sentença. E com relação às gratificações de função e as gratificações de função, ajuda à alimentação, as verbas que eram integradas ao salário, essas verbas integram ao salário e se sujeitam, portanto, à prescrição parcial e não total. Muito obrigada. Muito bem. A questão aqui, eu não apliquei a prescrição total. A questão foi de análise de outra questão, que me levou à improcedência. Mas o ponto central da sustentação, que é justamente o cargo de confiança, o que me impressionou foi o depoimento pessoal da reclamante, que ela confessou a ausência de controle, a assinatura autorizada, concessão de mandatos para representar o reclamado, assinando em seu nome cheques administrativos, contratos bancários, documentos funcionais relativos à advertência e divisão. São fatos apontados para o cargo de gestão. Além disso, não existe um superior hierárquico a ela na agência. Todas as pessoas que foram relatadas estão fora da agência. Então, na agência, ela era o poder máximo. Ela possuía a chave da porta da agência. Ela que abria e fechava a agência. Ela tinha isso em parceria com o outro. A agência geral era exercida pela reclamante sem subordinação com outra pessoa da agência, que era um gerente operacional, um gerente comercial. Então, ao meu ver, aqui é o artigo 62 que prevalece. Então, eu estou mantendo o meu voto e quero ver como vota a desembargadora Rosiméria. No mesmo sentido. Totalmente de acordo. Doutor Leonardo. De acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Excelências, muito obrigada. Bom dia. Bom dia.